Fala galera, começando aqui mais um Rcast, o podcast da Escola Teológica Raízes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast, à nossa mesa. Para nós é uma honra te receber aqui nesse canal. Gostaria aqui já de te pedir, com muito carinho, com muito amor, para se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar. Fazendo isso você ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E é muito importante, né? Conteúdo de qualidade, ele deve ser compartilhado. Hoje, dando continuidade aos estudos que a gente está fazendo aqui, né? Já faz uns 3 meses que a gente está estudando a carta de Paulo a Tito. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio e não assistiu nenhum episódio, te aconselho depois desse episódio voltar lá nos episódios anteriores, se contextualizar, se inteirar do assunto que já foi tratado. Está sendo bem bacana, né? Tem várias pessoas que já participaram, várias mentes, vários pensamentos diferentes, tem bastante conteúdo de qualidade. E também a gente tem aí já mais de 60 episódios no nosso canal que você pode aí se deliciar com esse conteúdo aí que a gente acredita que é de qualidade e é relevante. E hoje a gente vai dar continuidade nesses assuntos. Mas antes, gostaria de chamar aquela vinheta maravilhosa. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então tá, voltamos aqui, depois dessa vinheta maravilhosa, né? A gente não quer cortar tuas asas, quer fazer com que você crie raízes e voe nas asas do Espírito. Aí, glória. Maravilha. Eu sou o professor Thiago, professor aqui da Escola Raízes, e também temos na mesa o professor Gedielso, mais conhecido como G. G, mais fácil, né? Mais fácil. É isso aí, gente. Estamos aqui mais uma oportunidade para agregar e para aprender. Eu acho que isso é fundamental e top demais. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Estamos aqui também para debater não somente assuntos espirituais, mas assuntos da vida prática cristã, que também é muito importante. E como é que é o teu nome, meu irmão? Marco Antônio. Professor Marco. Fala pessoal, aqui é o Joey, ou Joel, você que sabe, muito Pessoal, bom estar aqui mais uma fazer vez. uma pesquisa aí, coloca um comentário. Você acha mais fácil chamar ele de Joel ou de Joey? Olha Eu aí. acho que é Joel. Então vai ficar Joel mesmo. Joey é meio americano, parece, né? Joey. É por causa de uma série americana mesmo. É, né? Um amigo botou Joey desde o ensino médio até hoje, é isso aí. Joey é o nome daquela mulher que inventou o mop, né? Não sei. Ele, Não, mas o meu referência é um homem. Ah, Tá? É muito bom estar aqui de novo, gente, pra gente estudar a palavra de Deus. Vamos lá, crescer junto. Então tá, estamos aqui com essa equipe maravilhosa, todos os professores da Escola Raízes. Não sei se você sabe, a gente tem a Escola Teológica Raízes que funciona de modo presencial todas as segundas-feiras aqui na Igreja Abapai Church. E também temos a modalidade online, né? Se você tem interesse em participar da Escola Raízes, tem os links aqui do nosso Instagram, e pelo Instagram, através da nossa bio, você entra em contato com o suporte, e o suporte ele vai te direcionar para os caminhos possíveis. Siga a gente nas redes sociais, bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, versículos de 1 a 7. G, pode ler para nós, Vamos por lá. favor? Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Lembre-se a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganando-os e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia.
Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Amém. 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 Palavra muito boa. Eu gosto das cartas porque são conselhos práticos para uma vida prática, cotidiana, né? E que nos atinge de forma direta. Não é uma coisa que eu li, mas não entendi. Não, é bem prático, né? Falando Isso. E essa praticidade de Paulo começa com o quê? Com um conselho, ó, sujeitem-se às autoridades pertinentes de cada época. Né? Sujeitem-se aos seus governantes, presidentes, reis e tudo mais. O que significa sujeitar-se aos governadores e autoridades à luz desse texto? Como se aplica, né, a situação em que autoridades podem não agir de acordo com os princípios cristãos? Então, primeiro vamos pela primeira pergunta. O que seria se sujeitar às autoridades, né? Interessante que no começo do livro ali, Paulo fala para Tito escolher alguns líderes, né? E não sei exatamente ali o contexto em Creta, provavelmente o pessoal estava meio que ficando meio rebelde. E acho que eu diria que hoje a gente tem muito disso, sabe? Hoje a gente vê na sociedade existe muito uma exaltação do indivíduo, sabe? Seja o que você quer ser, viva de acordo com o que você sente. Então é muito essa ideia de não se submeta a padrões. E isso gera essa rebeldia. E quando fala-se sobre se sujeitar, talvez hoje gere uma estranheza aos ouvidos por causa dessa questão que a gente vive numa sociedade que não quer se sujeitar, né? Só que a gente vê que existe essa ideia de líderes na palavra, do começo ao fim sempre fala sobre isso. A gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que nos orientem. E se sujeitar, eu diria que realmente seguir uma orientação, sabe? Alguém que é mais sábio, alguém que tem de alguma forma uma noção melhor de como deve ser feito algo. E tá ali para até, por exemplo, quando a gente fala aqui, não só porque ele não fala só governo, ele fala autoridades também, né? Uhum. Mas só um parênteses aqui importante é que ele começa dizendo, essa carta ele tá falando ali para Tito, né? Uhum. Lembra o pessoal de se sujeitar. Não tá só dizendo se sujeitem. Então não é só uma questão de eu me sujeitar, mas também levar outras pessoas a se sujeitarem a autoridades. Isso acaba sendo até um pouco mais desafiador, porque eu posso ficar no meu canto confortável, sujeito à autoridade e tô quieto. Mas quando eu tenho que influenciar pessoas a se sujeitar, eu acho que isso aí já vem um desafio maior. Principalmente por causa desse nosso coração corrompido que não quer se sujeitar. A gente é orgulhoso, né? Então, eu diria que se sujeitar é realmente se submeter a uma orientação de alguém que está ali para isso. Tem esse papel, tem esse propósito. Seja líder de ministério, seja um líder da casa, seja o próprio governo. Só que o filtro que ele coloca ali é quando ele diz assim ainda. Devem ser obedientes, ou seja, existe uma obediência a algo e sempre prontos para fazer o que é bom. Então, qual que é o limite? Até onde é bom obedecer. Quando vem uma orientação, uma ordem, algo nesse sentido que não é bom, aí eu não preciso obedecer. E o nosso padrão de bom é a Escritura Sagrada. Né? Exatamente. Isso. Então, assim, enquanto quem estiver na presidência do país for alguém, eu discordo de vários pontos dele, ok, mas enquanto não vier uma ordem, uma orientação, uma lei, alguma coisa que não me orienta o contrário do que a palavra, é algo que a palavra não é contra, então eu tenho que me submeter. Não tem pra onde. Porque se eu não me submeter a ele, como governante, eu tô desobedecendo a palavra. Isso. Perfeito. E assim também, meus irmãos, ó, aqui a gente vivia numa época em que as pessoas morriam porque sim. Muito diferente de hoje. Então essa palavra aqui era muito mais pesada para aquelas pessoas daquela época. A régua era mais alta. As pessoas morriam porque vai morrer. Hoje não. Já falou uma coisa bem certa. Enquanto os governantes, né, qualquer nível de autoridade, estão caminhando de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus. Isso aqui também, gente, fala muito a questão do orgulho. Porque a pessoa pode tomar uma decisão que não é a que tu concorda, mas também não é uma decisão antibíblica. Uhum. Eu já tive problema com autoridade. Vou contar bem rapidinho. Uma vez eu tive um supervisor
que tinha um nível técnico inferior ao meu, e eu não aceitava aquilo. E já era crente. Uhum. E isso me trouxe muitos problemas. Até eu ir amadurecendo, o Espírito Santo e mostrando aquele pecado dentro de mim, eu passei muitas dificuldades na minha vida cotidiana. E isso aqui, ó, é a beleza do Evangelho, que é instruções para a nossa vida no dia a dia também. Isso é maravilhoso, não é só questões espirituais, salvação, Jesus vai voltar, como vai ser a vida com Deus. Não, é instruções como a gente vive no dia a dia. O cuidado de Paulo, o cuidado de Deus, né? Na forma soberana na sua palavra, a como os cristãos viverem em sociedade. Sim. Né? Até, se eu não me engano, eu creio que até peço perdão, se não me engano é Jesus que fala, não lhe peço que vos tire do mundo, mas que livre-vos do mal. Então a gente vai estar aqui, a gente tem que ter uma orientação bíblica para poder viver em comunidade, né? Com crente e não crente. Acho que quando a gente fala em autoridade, a gente já coloca na pior... O pensamento é o pior possível, né? Vamos dizer, enfim, vem uma regra da presidente aí que a gente vai e eu vou negar e não posso negar, mas só que tem os menores possíveis. Os detalhes que às vezes a gente nega essa autoridade todo dia. Um empresário que só nega imposto. Importante. Sim. Entendeu? Esse é os pormenores. Porque se é uma lei do teu país... Isso. O que acontece? Dá a César o que é de César. Se tu não concorda com o imposto, fecha a tua empresa. Né? Porque até a gente tem um conhecido que eles, cara, trabalhar, às vezes, no ramo que eu tô, eu não vou conseguir faturar. Então eu fechei a empresa. Isso. Eu fechei a empresa porque não adianta. Se é para trabalhar conforme as autoridades mandam, eu não vou conseguir levar a empresa adiante. Então foi justo, achei interessante a atitude dele. E o que acontece? Às vezes a gente se pega nessa questão de autoridade. Às vezes a gente se pega, quem tem comércio, existe bastante disso. Hoje, quanto é que eu gastei? Gastei um valor X. Tu faz uma nota com um valor maior, porque eu comprei o carro de outro cara para me apresentar essa nota? Opa! Tá ferindo o princípio. Mas só que, é o teu cliente. Sim. É um cara que faz bastante serviço contigo. E agora, que nessa situação, ou tu vai ferir o princípio de Deus, ou tu vai querer ou não, tu vai meio que dar uma lição de moral no teu cliente. Né? Então, escolha dar uma lição de moral no teu cliente. Por quê? Porque ferir os princípios de Deus, quem cuida de ti é Deus. Por mais que o teu cliente traga o dinheiro para tua empresa, mas só que o teu cliente veio para tua empresa porque Deus assim... Enfim, o cuidado de Deus estava ao redor de tudo. Então, fira o teu cliente, mas não fira os princípios de Deus. E às vezes a gente... um sinal fechado. Cara, quem não fez isso, levanta a primeira mão. Né? E eu tenho um problema sério. E tu já tava pensando nisso, né? A tua cara foi bem de julgador agora. Não, pecasse 2 vezes, por avançar o sinal vermelho e julgar. Eu tenho um problema sério que eu pego no pé do Thiago. O Thiago, ele vai daqui, a gente tá na igreja agora, ele vai daqui ali no trevo. Ele entrou no carro e ele bota o cinto. É isso aí. O Thiago é automático, ele vai andar de um carro dentro do estacionamento do prédio, ele bota o cinto. Não, ele... E eu sou o oposto dele. Eu sou o oposto dele. Eu tô confessando um pecado aqui, e a lei tá ali, ó. Você tem alguma autoridade assistindo a gente, vai olhar meu carro, já vai botar uma multa. Então, assim, eu tô errado. Se a lei manda, tu tens que andar de cinto, entendeu? Então é esses detalhezinhos que às vezes a gente começa a se apegar e, passei por cima e tá tudo certo. E Paulo tá sendo bem detalhista. Sujeitados às autoridades. A regra do trânsito manda andar de cinto. A regra de trânsito manda que a gente não tem que passar sinal vermelho. Assim como no episódio anterior, a gente falou que os mandamentos de Deus são um cuidado para o povo, um cuidado de amor, as leis institucionais de todos os países também são para o cuidado do povo. Isso. Né? Se a lei me manda botar um cinto de segurança, é porque foi feito um teste de que se você andar a certa velocidade sem cinto de segurança,
Se você bater o carro, a probabilidade de tu morrer é muito grande. Isso. A gente não bota o cinto de segurança pra não levar multa, mas é pra proteger a própria vida, tá ligado? Eu não sei se vocês viram aquele. Tem um vídeo lá de um programa lá, eu não lembro se é o Maluf, alguém assim, que foi quando colocaram a lei a questão de não fumar em ambientes fechados. E os repórteres lá descascaram ele, tipo, achando um absurdo, como assim? Tirando a minha liberdade de fumar. Ele disse, não, cara, eu só acho o seguinte, que tu não tem que forçar o pessoal que não fuma, tá no ambiente fechado, Isso. respirando aquilo ali. Ou seja, é uma lei que veio pro bem, mas o pessoal na época acha um absurdo, sabe? Ou seja, mas foi algo que veio pro bem. Só um parênteses mesmo. Não, mas é. Então essas leis aqui, institucionais, como o Joel bem colocou, elas têm um limite. Quando não ferem o princípio do evangelho, cara, a gente tem que obedecer. Acho que a igreja cristã, os cristãos devem ser os primeiros a mostrar que tem reverência a Deus através das leis institucionais do seu país. Uhum. E eu acho massa também essa parte, porque o conselho prático de se sujeitar à autoridade vem de um apóstolo. Uhum. Vem de um apóstolo que diz o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse apóstolo, quando ele fala pra gente se sujeitar, ele não tá sendo um hipócrita. Sim. Ele tá sendo uma pessoa que se sujeita à autoridade. E se a gente pegar as autoridades da época dos apóstolos, quem era a máxima autoridade na época dos apóstolos? O Império Romano. Os imperadores. Sim. Aí você pega um imperador que foi contemporâneo de Pedro e Paulo, Calígula, Nero. Cláudio. Nero incendiou Roma e botou a culpa. A história diz que ele botou a culpa nos cristãos. Nero pegava os cristãos e empalava eles em estacas, molhava com óleo lá e tocava fogo e iluminava seu jardim real. Então, você está falando de uma autoridade ímpia, pecaminosa e não temente a Deus. E as acusações eram verdadeiras, né? Mas mesmo assim ele se sujeita às autoridades. O próprio Jesus dá a César o que é de César. Sejam íntegros. Íntegros. Aí aqui está o detalhe. Tá, mas por que eles eram mortos por Nero? Porque daí a lei autoritativa do momento extrapolava o princípio cristão. Daí a igreja entrava em guerra. Não contra os seres humanos, mas contra as potestades do ar, que é o que Paulo vai ensinar pra gente nas cartas. Qual era a desobediência dos cristãos? O que levava eles à morte? Não adorarem a César. Não adorarem a César. Você presta culto a César? Não, eu só presto culto a um Deus. Que Deus é esse? Jesus. Não, por vocês adorarem só a Jesus e não a César, vocês vão morrer. Então, quando uma lei institucional fere o princípio cristão, é capaz de nós perdermos a vida, como muitos cristãos perderam. Porque seria um desrespeito à maior autoridade que é o próprio Deus, né? O próprio Deus. Então, tipo, não tem como eu desrespeitar Deus por causa de uma autoridade humana. Mas a partir do momento que não é algo que confronta Deus, a Bíblia orienta a obedecer, orienta a se submeter, né? Isso mesmo. E essa questão até que tu falou aí, Paulo era um apóstolo, tudo, mas ele se submetia. Ele começa a carta de Tito dizendo, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de se colocar como autoridade, ele se coloca como servo, como escravo. Entendeu? Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, eu sou sujeito, eu estou debaixo, eu sou servo, eu sou escravo. E eu acho que a crise que acontece muito nessa questão do se sujeitar é porque a gente começa a confundir um pouco a hierarquia como uma forma de funcionar, que é normal, e a gente começa a confundir com a ideia da dignidade do ser humano, como se alguém está acima de uma hierarquia no sentido de autoridade, como se ela fosse melhor. Quando não, isso é só uma questão de funcionamento, de prática, de como as coisas funcionam, e não de dignidade. Isso. Então, eu me submeter a uma autoridade não quer dizer que aquela autoridade é melhor do que eu, mas é que naquele aspecto, ela tem uma orientação melhor de alguma forma, ali vai me conduzir. É onde entra essa questão que o Marco falou, por exemplo, de tu se submeter a um chefe que talvez tecnicamente seja inferior ao teu serviço ali, talvez tu saiba mais que ele. Mas se ele foi colocado como líder pela empresa ou por alguém, tem algum motivo.
E o que é ferido aí, na verdade, muitas vezes? É justamente o E nosso foi, orgulho. vontade, e foi vontade permissiva de Deus de ele estar ali. Isso. Exatamente. Ocupando Essa é a aquele questão. cargo. Aí tu tá questionando É, o próprio Deus. É isso. diferente. Tipo assim, tu tá questionando a escolha de Deus. Isso. É profunda essa questão dessa questão da autoridade. Uhum. Tem um acontecido em Atos, né? Que eles prendem Pedro e alguns apóstolos ali e tal. Aí vem uma lei autoritativa dos que prenderam ele. Ó, vocês não podem mais anunciar a mensagem de Jesus. Qual a resposta de Pedro? Ah, irmãos, para nós muito mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Exato. E ele só fala isso por quê? Porque eles foram proibidos de pregar a mensagem. Daí aqui entra a questão do que a gente falou. Tá quebrando um princípio do evangelho. Qual era o princípio do evangelho? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pedro estava cumprindo isso. E ele agora está sendo impedido por leis humanas de fazer isso. O que ele faz? Não, para mim importa muito mais obedecer a Deus. Daqui ele está colocando em risco a própria vida. Né? Os mártires do Coliseu. Quantos de nós aqui, né, se chegar uma lei no nosso país que fira um princípio cristão, quantos de nós estamos dispostos a talvez ir talvez matar não vai acontecer por causa das leis de direitos humanos que regem a humanidade inteira hoje, né, em países que adotam parcerias com a ONU e tudo mais. Mas preso é possível. Sim. Quantos de nós estamos dispostos a ir para a cadeia por não quebrar um princípio cristão? O John Bunyan, o autor do Peregrino, ele ficou preso justamente por isso. Porque na Inglaterra tu não podia pregar em praça pública sem ter uma formação acadêmica. E ele pregava. E ficou 15 anos preso com uma filha cega. Tu imagina naquela época, tu tem uma pessoa... Hoje a pessoa cega, eu creio que ela recebe um benefício e tal, mas deixando a esposa e uma filha cega. Ele ficou 15 anos preso, cara. Os mártires do Coliseu, cara, relatam histórias de mães e filhos, dizendo assim, ó, a mãe falando pro filho, né? Filho, a mãe vai lá, a mãe vai morrer por causa de Jesus. Quando for tua vez, tu não nega o nome de Jesus. Porque depois que tu morrer, a gente vai se ver lá no céu. E o que era o suficiente? Entrando naquilo que tu falou. Tu assinava uma declaração que abandonava o culto a Cristo e prestava culto ao imperador. Tu assinando isso, tu não ia pra arena. Que mal tem? Porque assim, ó, pode vir com uma roupagem boa. Não, eu preservei minha família. Gente, a pessoa, eu vou ser sincero com vocês. Pra te tomar uma decisão dessa, teu filho pequeno, enfim, qualquer idade, tu vai morrer, teu filho vai morrer. E tu tem uma decisão dessa, de morrer por amor a Cristo, somente motivado pelo Espírito Santo. Porque se for simplesmente pelo meu eu, o cara afrouxa. O cara assina o papel. Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu ofereça o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada vale. Então, esse amor que ele está falando é o amor genuíno, o ágape, que é produzido, que é de Deus e só pode ser produzido em nós por Deus. Então, de nada vale, cara. Nada vale, se não for pelo amor genuíno, né? Que é produzido somente por Deus. E essa dependência do Espírito Santo é interessante quando a gente vê aí, é bem o que o G falou ali no começo, né? Às vezes a gente pensa muito nessa ideia, o mártir, etc. Só que isso tudo é resultado de uma vida que nas pequenas coisas tu tá se submetendo, né? Sim. Porque quer saber se eu morreria por Cristo, é saber se eu tô fazendo as pequenas renúncias no meu dia a dia por Ele, sabe? E às vezes se a gente parar pra olhar assim, pensar, será que eu morreria de fato por Cristo? Porque às vezes as pequenas coisas eu tô vacilando, né? Porque às vezes a gente pensa que ser fiel no pouco é outra coisa, né? E ser fiel no pouco é esse detalhezinho todos os dias. No pouco. E um negócio que o Marco falou é a questão, às vezes, o pai de família pensar, não, eu vou fazer essa coisa errada para sustentar minha família, né? Parece que a motivação pela sociedade às vezes vai ser interessante. O que importa é a tua família estar bem. Né? Eu vou ganhar bem e nem que eu vá para algum lugar e enfim, e às vezes aquilo ali vai ocasionar algo pior, né? É uma desconfiança da providência divina, né? Isso. E por enquanto e por outro tempo eu tenho que ficar o quê? Parado, esperar a providência divina. Só que às vezes a gente não tá pronto para uma conversa dessa. Entendeu? Eu achei massa também aqui o versículo 2, né? Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos
e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Aí ele faz um paralelo, né? Porque houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Acho que esse não caluniem está muito ligado a se sujeitar a autoridades e governos. Sim. Porque se eu não gosto de certa autoridade ou de certo governo, às vezes eu vou me deixar ser influenciado por fake news, que é a moda da hora, fake news, falsas notícias. Eu pego aquelas falsas notícias e começo a disseminar. A partir do momento que e isso vale para nós, porque hoje a gente está muito atuante na era digital, eu acho que é válido até colocar na mesa, tipo assim, se eu compartilho uma fake news, é uma forma de calúnia. Sim. É uma forma de calúnia. Talvez Paulo escreveria, ó, quando vocês forem para as redes sociais, não compartilhem fake news, porque caluniar. E hoje na internet está muito difícil saber o que é de fato verdade e o que é de fato mentira. Então, um conselho para se manter equilibrado, não compartilha? Não compartilha. Não compartilha coisas que tu não sabe que é verdade ou não. Por mais que aquela notícia tá falando de alguém que tu não gosta ou aprova o governo. Ou a autoridade. Autoridades. Surge um burburinho de certo pastor, tal. Cara, se tu não tem conhecimento total do assunto, pra que tu vai falar do assunto? Sim. Porque tu pode entrar nesse caminho de calúnia. Pra que tu vai provocar a guerra se Jesus te manda ser pacífico? Isso. A igreja primitiva, com o decreto de Nero para perseguir os cristãos, não pegou e se juntou para atacar o Império Romano. Não, pelo contrário. Agiu sempre de maneira pacífica. Os mártires do Coliseu não tentavam pegar as espadas dos soldados e fazer uma guerra ali no meio para sair da morte e tudo mais. Não, eles entregavam a morte de forma pacífica. Isso. Eles eram amáveis. Eles se tornavam detestáveis por tanto amor que eles transmitiam. Então, eu acho que são conselhos práticos pra gente, né? Hoje eu acho que nós estamos muito... mas eu tenho direito. Eu tenho os meus direitos, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu preciso, né? Me caluniaram, eu vou processar e tal, e papapá. Então acho que a gente tá perdendo aqui um pouco a essência, às vezes, como cristão. Né? Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, né? Você gosta de Jesus, do Cristo? Você segue? Jesus Cristo eu sigo desde muito tempo. O que eu não aprovo é o vosso cristianismo. Que é diferente do Cristo que eu aprovo. Entendeu? Então, será que o cristianismo que a gente está vivendo hoje, né, em essência, é o cristianismo de Jesus? Acho que até essa questão de rede social alimentou muito isso, porque na rede social é o seguinte, entra um conflito de eu tô na minha rede social, eu tô usando a minha, só que eu tô comentando da outra pessoa, mas eu tô confortável porque eu tô usando a minha, então isso me dá um certo conforto de ir lá e falar o que eu tô pensando, porque é a minha rede social. Só que aí o problema é que eu muitas vezes falo coisas que se eu tivesse pessoalmente eu não falaria pra pessoa. Também, porque daí tu vai enxergar ela, né? Exatamente. Então, assim, acaba que hoje essa facilidade, vamos dizer assim, alimentou muito essa questão da calúnia, do falar mal, da crítica, às vezes sem fundamento e tudo mais. E isso acaba revelando ou revela um coração corrompido, ou até ajuda também a corromper mais, vamos dizer assim, tipo, ajuda eu ceder mais pra essa ideia da calúnia. Porque a gente tá perdendo a ideia do olho no olho, sabe? E quando vê alguém que fala alguma coisa ali, se eu concordo com aquilo ali, eu começo a espalhar fake news, não tô nem aí se é fake news ou não, pra mim aquilo ali é verdade. E ao mesmo tempo, às vezes eu sou o que dou o pontapé inicial, né? Às vezes sou o que começa ali eu que acendo fogo, né? O 3 pecados têm se normalizado no meio dos irmãos. Tiago, Joel e G. É a questão do linguajar, de palavras
torpes, vestimentas e a fofoca. A Uhum. vestimenta e a palavra torpe a gente deixa para um outro momento. Mas a fofoca é algo que não tem mais ser visto como pecado. A cristandade tem praticado de forma deliberada, né? E uma coisa assim, ó, pra gente não entrar naquele que tudo é me julgar, mas também tu não ser um cara que quer ser o Zé Regrinha toda hora. Então assim, ó, quando tu tem a clareza de todos os fatos sobre aquela... Por exemplo, eu peguei um irmão roubando no mercado. Eu vi aquilo, ninguém me contou. Uhum. Eu chegar no irmão, o que tu tá fazendo, cara? Tá roubando no mercado? A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Isso nunca vai ser um julgamento. Uhum. Eu tenho uma constatação. Agora, passei pelo Joel, ele falou assim, bah, viu o irmão no mercado, o moletom tava forrado. Eu acho que ele tava com coisa. Já mudou, já mudou. Aí eu encontro o G, ô G, sabe o irmão lá? Acho que ele tá roubando no mercado. Isso é julgamento. E já se tornou uma lei de ciência, né? Isso. Então, assim, ó, não podemos entrar naquela ninguém pode me julgar, mas também não podemos querer ser juiz em todas as circunstâncias. É. E quem traz esse equilíbrio, meus irmãos? Eu vou falar de novo. É o É o Espírito Espírito Santo. Santo de Deus. É Espírito ele te Santo. equilibra. Ele vai sempre te equilibrar. Porque o dedo sempre tá coçando, né? Uhum. A língua. É. O Tiago vai dizer que ele é um pequeno membro que incendeia uma floresta inteira. né? Sim. Compara com o leme do barco, que é É. uma peça pequena, acaba dando direção pro... Cara, um ponto massa também, assim, ó. Daí a gente tá falando de leis e autoridades, né? A lei brasileira, ela nos dá liberdade de expressão. Eu posso emitir minha opinião, mas não significa que a lei me aprovando, eu devo expor minha opinião sempre. Uhum, sim. Não precisa? Porque hoje Entende? tá muito como vocês falaram aqui, ó. É questão de direito. Eu tô no meu direito, eu faço tudo que eu É. quero. Só que a gente esquece que tu tens teu direito. Né? Tu tens teu direito. E hoje com a tecnologia, o jeito que tá avançada, eu acho que a fofoca ela é muito mais fácil de acrescentar, de alongar, de ir longe. Porque antigamente não tinha essa questão de tecnologia tão avançada. Então parece que ficava meio que nos bastidores tal, e tal. Não, cara, hoje é muito, muito, muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, como bem o Thiago bem frisou. Não bota pra frente aquilo que tu não conhece. Cara, o que tem me feito muito mudar, assim, de pensamento em relação a isso, tipo assim, eu vi um comentário na internet, tal fulano falou isso, ou eu vi um cortezinho de 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto de um pregador que tem uma visibilidade e tal, e falou algo, eu pego aquela fala dele e julgo ele, a vida dele, todo o trabalho dele, Isso. todo o chamado dele por um vídeo de 30 segundos. Às vezes aquela pessoa é desconstruída no meu coração por causa de um vídeo de 30 segundos, mas eu não conheço essa pessoa. Sim. E eu ainda vou desconstruir pros outros. É, isso mesmo. Cara, e o que tem me feito mudar? Claro, o Espírito Santo, a palavra de Deus, mas um detalhe interessantíssimo é olhar para a vida da Vivi e do Theo. Porque eles são pessoas hoje que estão em evidência no meio evangélico, isso é um fato. Tem bastante visibilidade e a gente tem visto isso na vida deles, de pessoas que não conhecem eles, que às vezes pegam um cortezinho de 30, 40, 50 segundos, produzem uma coisa que não é verdadeira, produzem uma notícia que não é verdadeira, um comentário que não é verdadeiro sobre a vida deles. E a gente que está perto, caminhando do lado, sendo ministrado pela autoridade deles, porque são nossos pastores, a gente sabe que aquele vídeo lá não define eles. Sim. Uhum. A gente sabe que o comentário feito em relação à vida deles não é verdade, porque a gente conhece eles de fato. Por estarmos perto, a gente vê o fruto verdadeiro. Uhum. E a gente conhece. Isso. Aí isso começou a trabalhar no meu coração, assim, poxa vida, é verdade. Eles não são o que as pessoas falam. Sim. Eles são o que eu vejo do fruto que eles produzem. E será que isso não é o que as outras pessoas também fazem? Aquele vídeo de fulano, de 30 segundos, cara, eu julguei às vezes ele por 30 segundos. Mas eu não conheço como é que é a forma de pastoreio dele. Eu não sei como é que é a vida dele.
Eu não sei como é que ele trata a mulher dele, o filho dele. E é uma pessoa também, Sim. tá ligado? E às vezes a comunidade dele tá lá sofrendo com ele pelo comentário que se colocou na internet e pelo julgamento que você está fazendo por não conhecer ele. E quando Jesus fala que a gente conhece a árvore pelo seu fruto, eu tenho comigo, né? Eu só conheço o fruto do Joel se eu andar com o Joel. Isso. Eu só vou conhecer a fonte, que é o Joel, se andar com ele. Exige proximidade para examinar Proximidade. Então, para mim, fazer uma análise se a árvore é boa ou má, eu tenho que ter proximidade. A não ser que fique muito escancarado, né? Um discurso herético que vá contra a palavra. Beleza, isso é fácil. Agora, um discurso de uma ideia que eu não concordei e eu julgar aquela ideia que eu não concordei como sendo uma verdade sobre a vida da pessoa, daí é um perigo. Isso. Boa. E assim, como tu colocasse agora, claro, nitidamente o Thelma vive, o que acontece? Uma vez teve uma situação, uma pessoa que chegou assim e tal, e começou essa situação, às vezes, visibilidade e tal, e eles estão assim, daí assim, tu não conhece na realidade o fruto. Tu tá julgando uma situação, às vezes, de internet. Por quê? E eu particularmente... Que ainda tá sendo contorcida por outra pessoa. Exato. O que acontece? A gente vai fazer 8 anos que tá na aba. Então a gente conheceu o Thelmo lá atrás. Vai fazer 9. Lá atrás, a gente conheceu o Thelmo lá atrás, quando a igreja estava bem pequena e tal. E só que 1 ano e pouco atrás a gente precisou do Thelmo. E hoje a gente vê, a minha família precisou do Thelmo. E a gente ligou pro Thelmo, tal. E assim, cara, ele largou tudo. Fruto, andar junto. Ele largou tudo que tinha. Ele não falou assim, Gê, deixa eu resolver isso aqui primeiro, deixa eu ajeitar, semana que vem eu abro uma agenda contigo. Por quê? Porque era um problema. Ele deixou 99 no aprisco e foi cuidar de uma ovelha. Então isso eu falo particularmente, porque foi eu presenciei isso. Então daí o que eu falei para as pessoas? Cara, tu não conhece ele de verdade. Hoje. Por quê? Porque é aquilo que tu falou, quem anda perto de ti vai poder dizer dos teus frutos. Né? E interessante é que a gente até falou no outro episódio ali sobre essa ideia do... A pessoa erra, a gente vai errar em algum momento e a graça não é só algo que vai me incentivar a começar uma vida, mas também em algum momento de tropeço a graça me traz de volta. E quando a gente fala assim, por exemplo, aqui do Thelmo, da Vivi, você aí pode pensar em algum outro líder que é exemplo pra você, talvez ele tropece em algum momento. Só que a questão é como ele lida com isso, sabe? E às vezes pega só aqueles 30 segundos de algo que foi errado, de uma queda, de alguma coisa e já coloca a pessoa tudo. Parece que a gente esquece quando Cristo fala, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E tem muita gente atirando pedra porque esquece que tem pecado. Tanto que o versículo que leu aqui também, o 3, ele diz assim, em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros. Ou seja, a gente era assim. Tanto que, quando ele diz assim no final do 2, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Só que essa humildade vem de quê? Desse conhecimento do versículo 3 ali, de quem a gente era. Quando a gente entende quem a gente era e que a gente foi resgatado em Cristo, isso aí é o que vai me impedir de caluniar o meu irmão. Isso é o que vai me fazer, em vez de apontar o dedo, estender a mão. Porque talvez em algum momento não seja uma ideia de uma fake news. Às vezes vai ser até verdade. Eu vi acontecendo, eu soube de algo que aconteceu. Só que eu não vou falar para outra pessoa. Eu tenho que chegar nessa pessoa. Entendeu? A calúnia às vezes não é só uma ideia de uma mentira, mas às vezes é de algo que tá errado, mas eu preciso ir na pessoa e ajudar ela a melhorar. Isso mesmo. E não ficar simplesmente espalhando o erro. Tanto que ele diz assim, quando ele diz assim, não devem caluniar ninguém, não é só um mandamento, digamos assim, uma ordem negativa. Ele diz assim, mas evitar brigas. Então, em vez de caluniar, eu devo fazer o quê? Eu tenho que buscar evitar brigas. Isso. E muitas vezes a gente só inflama. Tem gente que inflama um ódio por algum político específico, que se aquele político aparecer, eu inflamei tanto o meu irmão ali que o meu irmão vai querer quebrar o cara todo. Por quê? Por causa de algo que eu inflamei. Eu acho que a pior coisa que existe é tu desconstruir uma pessoa no coração de alguém. Cara, isso aí é terrível. Tu não dá a oportunidade. Tipo assim, eu cheguei porque tu não conhecia o Marco, vamos lá. Eu cheguei pra ti e falei de Joel de forma maldosa, caluniosa.
eu desconstruí ele no teu coração. Vem com Eu preconceito. tô destruindo a ponte que tu tinha a oportunidade de sentar com ele, conversar com ele, conhecer ele de fato. É. Então, às vezes as pessoas não sentam com as pessoas nas mesas, já tem um pré-julgamento delas porque outras pessoas fizeram isso. E dependendo do nível dessa desconstrução, aí vamos voltar ao Sermão do Monte. Pode se transformar em ódio, onde tu mata a pessoa No coração. é no verdade. coração. E o Joel leu aqui muito, muito bem, quando éramos insensatos, desobedientes. Olha só que ponto inconsciente ou consciente o ser humano que foi alcançado pela graça de Deus pode chegar. Uhum. Tu foi alcançado pela graça de Deus, tu não teve parte nenhuma nisso, e tu ainda critica quem tá fazendo o que tu fazia. Isso. É. A gente Olha falou o isso no absurdo. médio, né? Segunda-feira a gente falou isso no médio. né? Olha o absurdo, cara. É. Jesus passou pelo que passou, para que eu tivesse livre acesso ao coração do Pai, conquistasse toda, né, essa salvação. Aí tá o meu irmão lá fazer uma coisa errada, que eu cansei de fazer, e eu olho pra ele e olha, isso aí não tem mais jeito. Miserável. Gente, Miserável. é loucura? É loucura. É loucura. Isso é o que a gente tava falando ali antes da gravação aqui, daquele texto quando Paulo fala, né, dos pecadores do qual sou o pior. Quando tu se vê como o pior dos pecadores, o que é que tu vai fazer? Tu vai olhar pro outro como alguém melhor do que tu. Porque tu se vê como pior do que ele, e isso vai gerar humildade, sabe? Então, às vezes a gente perde de vista que foi necessário Cristo morrer para que eu fosse perdoado. Então começa a cobrar da outra pessoa, começa a me ver como melhor que aquela pessoa, né? Paulo, desculpa. Não, vai. Paulo disse, né? Sirvam uns aos outros, considerem os outros superiores a vós mesmos. Sempre colocar o outro numa estima maior. Tipo, eu tô aqui pra te servir, né? É lindo. E uma coisa assim, né, gente? Uma coisa que a gente não pode mudar. Eu tô debaixo da autoridade governamental do país. Não posso mudar, né? Só que assim, existe autoridade da igreja. Porque às vezes a gente pensa o quê? Não, eu tô debaixo da autoridade da igreja, só que eu não concordo e eu falo, eu insemino confusão, eu boto murmuração, eu faço fofoca. Cara, tu pode trocar de igreja. Pode sair, né? Pode ir Eu pra um acho que lugar isso é saudável. E às vezes o ambiente que tu tá deixando um ambiente ruim também. tóxico, né? Tóxico. Então assim, se tu não concorda com a tua autoridade religiosa, mude. Mude para uma Peça pra igreja Deus. mais perto da sua Isso. Bíblia. É isso aí. E também policia o coração pra tu não ser um problema em outro lugar, né? Exato. Também. Porque às vezes tu que não quer se submeter, tu não precisa forçar se submeter onde tu tá, mas ao mesmo tempo tem que ter também em mente que qualquer lugar que tu for existe um sistema, existe uma autoridade Sim, de alguma sim, forma, existe. né? Então, Que vai ter pensamentos diferentes do teu, né? exato. O interessante é que no versículo 4, quando ele diz assim: quando Deus nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então é justamente isso aí, dizendo assim, não foi nada que a gente fez. Tudo é por ele, Tudo é por ele. tudo vem dele. É. E para ele são todas as coisas. Então tá, eu acho que foi um episódio bem bacana, né? Vamos encerrar ele por aqui. No próximo episódio a gente dá continuidade nos próximos versículos aqui da carta de Tito. Então fica o conselho aí, né? Cuide do que você compartilha em sua rede social. Saiba que sempre por trás de uma fake news tem um ser humano. Um ser humano que Tiago vai dizer que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então muito cuidado, muito cuidado. Seja pacífico, não seja maledicente, só transmita a verdade. A única verdade absoluta é Jesus. Então transmita ele, tá bom? Galera, obrigado aí pela participação. G, Marco, Joey, Valeu. Joel. Até o próximo, galera. Valeu. Valeu, gente. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.